curricularização da extensão é um processo de inclusão de atividades de extensão no currículo dos cursos, definido pela Resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação. Muito se tem discutido sobre curricularização da extensão desde a resolução que a define. Hoje, porém, nossa intenção aqui é abordar a prática da curricularização da extensão no nosso webinário a partir das experiências dos cursos que você, professora Cíntia, você, professora Marjorie, coordenam na universidade. Então, eu gostaria de iniciar perguntando o que a curricularização da extensão muda nos cursos de graduação de moda, professora Cíntia, de biotecnologia, professora Marjorie. Por favor, professora Cíntia. Boa tarde, eu queria agradecer o convite da Joana. Acho que é um tema super importante e relevante, no atual momento em que passam os cursos, a gente está encerrando o prazo que a gente tinha para implantar a curricularização, então é super importante que a gente discuta, que a gente possa fazer essas trocas, com os demais cursos da universidade. Quando você pergunta, Joana, o que é que muda, na formação, pensando na dimensão do currículo, muda tudo, porque extensão, como você mesma pontuou, ela já existe desde o início, do século XX, então, assim, não é uma novidade a extensão, e ela é um dos pilares da universidade que se articula com o ensino e com a pesquisa, Agora, o que é novo para a gente, é que essa extensão que o aluno fazia de uma forma voluntária, pelo desejo, pela aptidão, pela afinidade com a modalidade, agora ela se torna obrigatória, E quando ela se torna obrigatória, a gente passa a pensar o currículo de uma forma mais ampla, E a gente sempre tem que entender o currículo como espaço de poder, onde nós que estamos ali participando daquele processo, desse processo de curricularização, a gente também vai ser agente, de escolhas, porque no que eu insiro ali aquele percentual, que é exigido na formação dos alunos, que no caso é um mínimo de 10%, e na moda ele vai ficar muito próximo dos 10%, 10,4%, o que corresponde a 19 créditos. Então, quando a gente faz isso, a gente abre mão de outras modalidades, de disciplinas, A gente... Acho que voltou agora, Deu uma falha no meu áudio. Bom, então essa concepção de novo currículo, não é um processo simples, Então, assim, a gente levou algum tempo, Daqui a pouco a Marjorie vai falar da experiência dela, que ela já implantou a curricularização, e nós ainda não implantamos porque estamos aproveitando para fazer outras modificações, que nós pretendemos fazer no currículo. Então, não se trata de um processo simples, porque afeta, de uma forma geral, afeta todas as outras esferas do currículo. Professora Marjorie. Bom, então, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, um prazer aqui contribuir com esse assunto. De fato, o bacharelado em biotecnologia, ele implementou a curricularização, quer dizer, ele fez essa curricularização da extensão desde 2019, quando nós fizemos uma revisão extensa, como a professora Cíntia colocou, de fato não dá para curricularizar sem uma revisão extensa, complexa do currículo, mas nós fizemos desde 2019, muito em função também da renovação de reconhecimento do curso, que nós passamos em 2020, Então nós recebemos a comissão do MEC em 2020, e muito também em virtude disso, é um curso novo, criado em 2010, então essa renovação, essa avaliação, e aproveitamos para fazer a curricularização da extensão, foi realizada de fato em 2019.
Então, a renovação de reconhecimento do curso foi realizada em 2020, né? Recebemos o conceito 5 e temos hoje algumas pendências. Eu não vou dizer que a gente está completamente ok em termos de curricularização, porque isso é um processo, não se trata é novo. Nós estamos atendendo a uma legislação que, por sua vez, se encerra, né? O prazo se encerra agora em 2022 e obviamente, é tudo muito novo ainda. Mas o que mudou, né? Principalmente a carga horária, né? Da nossa extensão no curso. Então, como a professora Cíntia já tinha comentado, a extensão ela estava no currículo, ela fazia parte do currículo, mas ela estava inserida nas atividades complementares, muitas vezes, né? Então, a gente tinha uma carga horária que muitas vezes ficava a critério do aluno, participar dessa extensão, e agora ele passa a ser um componente curricular obrigatório, com carga horária bem definida e carga horária distribuída no caso do curso de biotecnologia, distribuída nas disciplinas e numa uma unidade curricular de extensão, né, especial de extensão, que tem uma carga horária definida, cujo aluno precisa cumprir aquela carga horária para integralizar o curso. Então, ele se forma, né, se ele integralizar essa carga horária, e eu estou falando especificamente do currículo de 2019, tá? Então, 2010 é diferente, o currículo de 2010 ainda tem a extensão muito vinculada às atividades complementares, mas no currículo de 2019 a gente já tem carga horária de extensão bem definida, que o aluno precisa cumprir. Então, em termos práticos, o que muda na carga horária, quer dizer, na integralização do curso, é o cumprimento dessa carga horária de extensão, que não é uma carga horária pequena, né? Então, considerando que nosso curso tem quase 3.400 horas total, de carga horária total, a gente tem 340 horas de carga horária de extensão, obedecendo os 10%, então, de carga horária total do curso. Então, a gente tem os nossos alunos que estão vinculados a esse currículo 2019, eles precisam cumprir uma carga horária de 340 horas, que no nosso caso estão distribuídas uma pequena parte nas disciplinas obrigatórias e uma maior parte na unidade especial de extensão. Professoras, como esse planejamento está acontecendo no curso de vocês? De uma forma assim, mais específica. Professora Cíntia. Bom, a gente tem tido o suporte da coordenação acadêmica do Instituto de Cultura e Arte, né? Da professora Jaqueline, que é um apoio pedagógico que a gente tem, né? Então, desde o ano passado, que assistimos a palestras, né? Elas se colocam à disposição para esclarecimento de dúvidas, né? Então, existe esse suporte dentro do próprio Instituto de Cultura e Arte. E no curso de Design Moda, a gente tem trabalhado no núcleo docente estruturante, né? Então, semanalmente, a gente se reúne, né, para trabalhar não só a curricularização, mas o PPC como um todo, né? O NDE é esse espaço onde a gente pensa o currículo, né? Pensa as articulações desse currículo com a sociedade, né? Pensando especificamente na extensão. A extensão é uma atividade que ela não é fixa, porque as demandas sociais elas se alteram, né? Então, se elas se alteram, essa articulação entre a universidade e a sociedade, ela vai se tornar uma estrutura que não é fixa, né? Então, a gente faz esses estudos, né, com vistas a pensar o PPC o tempo inteiro, né? E é nesse sentido que nós estamos trabalhando a curricularização da extensão e levando também para o colegiado, né? Então, aquilo que é discutido, que é estruturado no NDE,
é levado para o colegiado, onde também se somam com as discussões de outros professores que não fazem parte do NDE, mas que contribuem, né, com esse processo, e a gente também tem uma escuta junto aos estudantes, né? Então, a gente busca fazer um processo participativo, porque no final é muito importante que todas as partes envolvidas elas se sintam inseridas no processo, até para que a adesão ela seja muito maior, né, quando a gente se sente autor daquilo que vai acontecer, né, dentro do curso, né? Então, eu acho que é importante para o processo, né, uma participação que envolva todas as partes interessadas. Professora Marjorie? Bom, no nosso caso, para ser mais específico, eu vou pedir ao professor para mostrar o slide 2, né, da apresentação. Então, aqui a gente tem um quadro que mostra exatamente como ficou distribuída essa carga horária de extensão nos componentes curriculares do bacharelado em biotecnologia, né? Esse quadro ele faz parte do nosso PPC, e o PPC, por sua vez, está disponível no site da biotecnologia, né? Então, a gente percebe e vê aí que os componentes curriculares obrigatórios, hoje, eles contam com uma unidade curricular especial de extensão, que tem uma carga horária de 326 horas, que se complementa a uma carga horária de extensão que está distribuída em disciplinas obrigatórias do curso. Então, você percebe que são 14 horas de carga horária de extensão nas disciplinas, mais 326 horas da unidade curricular especial de extensão. Isso totalizando, então, as 340 horas de extensão. Então, essa unidade curricular especial de extensão, ela oferta ao aluno a possibilidade dele se vincular a qualquer projeto cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Então, lá você tem uma lista no próprio site da Prex, você tem uma lista de ações de extensão, e aí você tem cursos, você tem projetos, você tem prestação de serviço, você tem uma série de ações de extensão realizadas pela universidade, onde o aluno ele tem essa liberdade para escolher onde ele quer atuar, ou de acordo com o que ele tem mais afinidade, ou um projeto que ele possa enxergar a biotecnologia também, e tem essa afinidade com biotecnologia, então ele pode escolher qualquer um desses cursos, dessas ações no site da Prex, entrar em contato com o coordenador do projeto ou da ação e se vincular a esse projeto para atuar como protagonista da extensão e contabilizar, então, essas horas que ele necessita para integralizar o currículo. Então, você tem aí como componentes curriculares, você tem os itens obrigatórios, você tem os itens optativos e você tem as atividades complementares. Então, a extensão, antigamente, no currículo passado, era mais vinculada à atividade complementar. Hoje, não. Hoje, ela é um item obrigatório com carga horária definida, como está mostrado nessa tabela. Então, dessas disciplinas optativas, você percebe aí, são disciplinas optativas e livres, né? Então, são 320 horas de optativas, 128 horas pode ser cursado em optativas livres, mas, de forma obrigatória, a gente tem essa unidade curricular especial de extensão. Então, é de forma prática, para mostrar como essa extensão está inserida no projeto pedagógico do curso. Então, até para ilustrar um pouco mais, eu trouxe essa tabela. Obrigada, professora. Eu gostaria também, né, de perguntar o que tem se apresentado como dificuldades para a implementação nos cursos de vocês, são cursos diferentes, de centros diferentes, né, de áreas diferentes. O que tem se apresentado como dificuldades mais relevantes, né, mais importantes no contexto dessa implementação, né, desse processo de implementação. Professora Cíntia?
Bom, primeiro, né, eu considero que a maior dificuldade é de concepção mesmo, né, de escolha, é de elencar esse valor, né, que a atividade de extensão vai ter e de saber dentro do currículo o que é que nós vamos deixar de lado para que a extensão entre, né? Ao mesmo tempo, nos organizarmos de forma a ofertar projetos e ações que dialoguem com as diferentes áreas, unidades de formação dentro do curso, né, para que o aluno também não seja obrigado a fazer projetos que não têm a ver com as suas escolhas formativas, né? Então, digamos que a gente tem a unidade de têxteis e vestuário, né? Que já é uma unidade que se destaca por ter vários projetos de extensão, né? Então, a gente tem Vestir com Emoção, que é um projeto que trabalha com Lá Torres de Melo, a gente tem Coxas de Retalhos, que é um projeto que trabalha com extensão em comunidades, com costura, né? Então, se de repente a gente oferece apenas projetos dentro desta unidade, a gente direciona a formação do aluno para uma única direção, né? Para essa unidade de têxteis e vestuário. Quando, na concepção formativa, você tem um perfil de egresso que é muito mais amplo, né? Então, é importante, né, que essa distribuição que se aproxime um pouco do equilíbrio, né? Que todas as 5 unidades do curso elas sejam capazes de ofertar projetos e ações, né? E que os alunos possam se inclinar, né? Já dando um direcionamento na sua formação. Então, eu vejo isso como uma primeira dificuldade, né? A segunda, né, que isso aí a gente vai ainda, como estamos implementando, então a gente vai ver isso na prática, né? Mas já se sabe que é um novo cargo a se criar dentro das coordenações, né? A gente precisa de no nosso caso, a gente optou, né? A Marjorie já falou um pouco sobre isso, né? Que os cursos eles podem optar pela criação de uma unidade especial de extensão ou por inserir os créditos da extensão dentro das disciplinas, né? Ou ainda fazer um formato híbrido. Como nós escolhemos criar uma unidade, a gente precisa eleger um professor que fique responsável, né, por esta unidade. Então, não deixa de ser um trabalho a mais, né, no momento em que os professores já se encontram sobrecarregados com as suas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão, né? Então, esse é um trabalho a mais, né? E que precisa se articular de uma forma muito positiva com outros setores, né? A Secretaria do ICA já se colocou à disposição para receber as inscrições para validação dessas horas, por exemplo, né? Então, outra dificuldade, né, é fazer essas combinações com os diferentes setores e se organizar de uma forma que a extensão ela não recai sobre o professor, né, com um caráter de um trabalho a mais, né? E por fim, né, eu considero que é uma dificuldade também que é muito importante que todos os professores participem desse processo, né? E que mergulhem na extensão, porque se a gente tem aí uma necessidade, né, de 304 horas por aluno de extensão, a gente precisa que essa oferta seja grande dentro do curso. Quando a gente fala assim, o aluno ele pode fazer ele pode se inserir em qualquer projeto de extensão. Não é bem assim, né? Se a gente pensar que as disciplinas livres, elas são, a gente coloca apenas 16 créditos para disciplinas livres, justamente para que o aluno não se desvie da sua formação, a gente não pode entender também que com a extensão ele pode se desviar completamente e fazer, por exemplo, esses 10% todo num curso que não tem relação com a formação dele, né? Então, é importante que a gente oferte. E para a gente ofertar, né, precisa que o professor tenha interesse pela extensão, né? Então, isso é uma dificuldade, porque, como a gente falou aqui, já com relação aos alunos, né, que tem aluno que tem perfil de extensão e outros que não, o professor da mesma forma, né? Tem professor que se dedica à pesquisa, mas não se dedica à extensão. E é uma questão de natureza, né, de perfil. Então, eu vejo como dificuldade, também ainda não posso dizer que isso é um problema,
mas que é uma dificuldade, porque a gente ainda vai implantar, né? Então eu não posso dizer que é um problema, mas que é uma dificuldade que eu acredito que possa acontecer, é esse envolvimento dos professores, né, com os projetos, de modo que a gente tenha uma oferta suficiente, né, para todos os estudantes do curso. Professora Marta. No nosso caso, a gente tem dificuldades similares, né? São dificuldades, acredito que todos os cursos compartilhem das mesmas dificuldades, inclusive com relação a essa carga horária do professor, e a gente está em algumas consultas realizadas à Prex e até em discussões no Centro de Ciências, né? Com a presença dos CEPACs também, a gente tem tentado vincular essa atividade de extensão, ou essa unidade de extensão, a um representante do colegiado do curso, por meio de portarias, enfim. Então, a gente tem também tentado fazer, é óbvio que ainda nada está correto e nem sedimentado ali, implementado, a gente está tentando agora, mas começando agora, né? Mas a gente tem pensado nessa solução, e com relação a gente se preocupa também em relação aos alunos e a essas ofertas de projetos e ações de extensão do próprio curso. Então, quando a gente fala do curso especificamente de biotecnologia, a gente tem 5 projetos de extensão cadastrados na Prex do próprio curso de biotecnologia. Então, a gente fica pensando como esses projetos podem absorver a quantidade de alunos ativos que temos, né? Então, ampliar essa linha de possibilidades de vínculo do aluno a qualquer projeto da Prex foi pensado, sim. A gente tem obviamente, dirigido um pouco ou até orientado o aluno que faça um vínculo, né? O que se vincule a um projeto com afinidade à biotecnologia. E por isso que a gente também trabalha com redes sociais, com eventos, e até um trabalho que a gente tem feito do PAIP, né, vinculado ao PAIP, que é o Programa de Incentivo à Permanência, que seria olhar para os projetos da Prex e meio que selecionar aqueles com maior afinidade à biotecnologia para tentar mostrar ao aluno um caminho, né? Não deixar o aluno também tão solto aí. Obviamente, ele tem, se a gente diz que a Prex tem mais de 1.000 projetos cadastrados, ele tem um amplo leque de possibilidades, né? Então, a gente faz também esse direcionamento. Então, a gente tem trabalhos, a gente tem páginas no Instagram, onde a gente faz esse trabalho. Eu queria também até pedir ao professor, por favor, que apresentasse, então, os slides, terceiro slide, por favor. O próximo, por favor. Pronto, então, como no manual de extensão, esse manual de extensão, ele está ainda em fase de aprovação, né? A gente mostra, ele tem a função principalmente de direcionar e regulamentar um pouco essa questão da curricularização da extensão, como o aluno deve proceder, e nele a gente vem mostrando as etapas que ele precisa seguir para o cumprimento dessas horas. E, por favor, o próximo, professor. Pronto, então a gente tem essas ações, como eu vinha falando, ações que são da coordenação do curso para mostrar o caminho ao aluno. Então, se ele tem uma ampla possibilidade de ingressar em projetos de extensão da Prex, a gente mostra que projetos que têm afinidade com a biotecnologia, como a gente conseguiu perceber que muitos deles têm afinidade com a biotecnologia, uma vez que a biotecnologia é muito multidisciplinar. Então, a gente tem nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, o Piapex Biotech, que é o projeto de incentivo à permanência por ações extensionistas,
Então, lá nessa página, a gente mostra o que é extensão, a gente fala um pouquinho da extensão e divulga até alguns eventos que são destinados para alunos do curso de biotecnologia, que são eventos que trazem alguns desses projetos selecionados, esses projetos que já foram observados em relação ao título, ao tema, ao objetivo do projeto. A gente convida esses projetos para se apresentarem em eventos de videoconferência para esse público especificamente, que são os alunos ativos do bacharelado em biotecnologia, sobretudo os do currículo 2019. Então, a gente divulga por meio dessas redes sociais e realiza esses eventos, programa esses eventos, traz esses projetos para se apresentarem, aí é o momento que os alunos também têm a oportunidade de tirar dúvidas, de ver mais claramente essa integração do projeto com a biotecnologia, e eles conseguem até participar mais ativamente, como de fato a extensão exige, né, como protagonista, até gerando ideias ou promovendo ideias de ações dentro desses projetos. E por fim, o trabalho do PAIP, o próximo, por favor. O trabalho do PAIP, né, que tinha a bolsista do curso, a Alana, que desenvolveu também esse trabalho no ano passado, que tenta vincular ou dar uma opção ao aluno de biotecnologia que está cursando tanto o ciclo básico como o ciclo profissionalizante. Então, a gente tentou vincular um projeto da Prex mais afim com a disciplina de bioética. Então, a gente tentou vincular projetos com cada disciplina do ciclo básico. Obviamente, a gente não conseguiu fazer isso com todas, nem do ciclo profissionalizante, mas uma boa parte está contemplada aqui, né, e nessa figura. Então, por exemplo, bioética, biossegurança, genética básica, né, biologia molecular, enzimologia, todas elas trazem um projeto que está cadastrado na Prex e que pode ser um projeto onde ele possa estar vinculado, promovendo ações para a sociedade exatamente com esse tema. Então, quando o aluno ele tem uma afinidade maior com bioética, ele tem lá um projeto, essa é uma ação da coordenação também, nesse auxílio aos alunos, porque, de fato, é difícil, né? E a gente pensa também nessas possibilidades, e se deixar muito solto, mas a ideia também é deixar o aluno mais livre para que ele possa conduzir o histórico dele, a formação dele para uma área mais específica, inclusive da biotecnologia, já que nós temos vários eixos de formação dentro do curso. Então, a gente também promove essa liberdade, né, dele tentar montar e vivenciar ações em áreas que ele se identifica dentro do curso de biotecnologia. Achei super interessante, Máger, esse trabalho que vocês fizeram, porque eu acho que esse é um momento mesmo que a coordenação precisa ter um papel mais ativo, né? De orientação mesmo, né? Assim como a gente orienta os estudantes nas disciplinas, eu acho que nesse primeiro momento, que é muito transitório, a gente precisa orientar, né, os estudantes para que eles, de fato, compreendam, né? Pode ser que daqui a alguns anos isso seja algo muito mais orgânico, né? Com certeza, né? Eu acredito e tenho essa esperança. Mas hoje ainda é uma novidade para todo mundo. Né? Para todo mundo, né? E nós ainda vamos, inclusive, vivenciar essa curricularização. Porque de 2019, obviamente, a pandemia impactou muito a formação dos nossos alunos, mas teoricamente, a gente já teria uma turma se formando nesse ano, né, 2022. E é nesse momento que os alunos precisam atentar mais ainda para essas questões. Então, esse ponto, o tempo de formação, obviamente, foi ampliado, não dá para negar isso. Né? A educação, de fato, foi muito impactada, enfim. Mas quem pretende, né? Quem pretende
se formar esse ano, 2022, final de 2022, ele já precisa atentar um pouquinho para essa curricular, para essa carga horária de extensão. Professora, no caso de quem vai formar em 2022, que terá um ano, né? Porque nós ainda vamos para o semestre 2022.1 e 2022.2. Quantas horas... Eu fiquei agora pensando, quantas horas em extensão esses alunos vão ter que integralizar nos seus currículos, dado que eles já fizeram 3 anos teoricamente não, na prática mesmo, já fizeram os 3 anos de curso, eles estão aí no último ano. Como que vai ficar esse gerenciamento e essa quantidade de horas que esses alunos que estão no aperto da conclusão de curso vão ter, né, que se adaptar? Nesse caso, professora Joana, a gente, como eu mostrei, a gente tem 340 horas para serem integralizadas, no caso da biotecnologia, cada curso tem sua carga horária. E dessas 340, 14 estão voltadas para as disciplinas, estão inseridas nas disciplinas, então o aluno passou, ele está lá com as suas 14 horas garantidas. O restante ele precisa, mas ainda temos tempo hábil. Isso eu digo por quê? Porque eu também coordeno projetos de extensão, e quando a gente seleciona alunos, ou mesmo bolsistas remunerados ou voluntários, a gente tem uma carga horária de 12 horas semanais. Então, há tempo hábil, contando 2 semestres, para ele concluir, né, essa carga horária. Agora, obviamente, o aluno, desde o ingresso na universidade, ele já precisa pensar nesse cumprimento de carga horária de extensão, né? Afinal de contas, a gente, como a professora Cíntia são os pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Então, eles, obviamente, agora eles estão mais, a gente está exigindo uma carga horária maior, mas ele já precisa vir pensando no curso desde o início, e a gente fala isso, muitas vezes não atentam muito, mas ainda temos tempo hábil, né, para ele concluir, se ele quiser se formar ainda esse ano, né? Marjorie, os alunos enfrentam esse ano para... Isso se a gente não tiver feito nada ainda, né? Pensando aí nessa inquietação da Joana, que é uma inquietação nossa também. Quando foi que vocês alteraram o projeto pedagógico? Foi 2019. Que ano? 2019. Então, pronto, alterei em 2019. Automaticamente, o aluno que vai se formar no final de 2019, ele já tinha que ter esses créditos computados. Não. Foi assim com vocês? Não. Ou o aluno de... Vocês tiveram um tempo aí? Né? Porque, não. assim... Pode falar. Quem ingressou na universidade em 2019, ele vai seguir o currículo de 2019. Nos anos anteriores, ele seguia o currículo de 2010. Então, não foi feita a equivalência, né? Isso, foram feitas as equivalências, exatamente. E ainda temos uma situação que são aqueles alunos que estavam no currículo de 2010 e migraram para o 2019. Então, a gerência é de 3 currículos praticamente, o de 2010, o de 2019 e os que migraram. Então, a gente tem que garantir a formação dos 3. Porque o aluno que está se formando, ele não dá conta de 10% da carga horária em extensão. Ele tem que se formar no currículo. É por isso que a gente já está pensando nesse alerta que eu falei com o secretário essa semana, que a gente precisa alertar os estudantes que quem quiser se formar esse ano, quem conseguiu, né? Porque 2 anos aí de pandemia, mas quem conseguiu precisa olhar mais cuidado aí para a extensão. Esse ano ainda dá tempo. Bom,
Gostaria ainda, né, dessa opinião de vocês que estão tão engajadas nos cursos, na extensão, são professoras, além de coordenadoras dos cursos, também são extensionistas, né, o que garante uma compreensão muito maior do que promover a extensão dentro da universidade, dentro dos cursos de vocês. Gostaria de uma opinião, né, da professora Cindy, da professora Marlene, sobre o nosso estudante. Ele está pronto para a curricularização da extensão? De uma forma geral, o nosso estudante está pronto para ser extensionista, né? Uma pessoa da extensão? Professora Cindy. Eu acho que a gente tem algumas, né, como eu falei aqui, a gente tem uma necessidade de compreender esse momento como um momento transitório, né? Então, assim, a gente, mesmo o aluno que tem o perfil da extensão e que já vem fazendo, né, ainda assim, ele tem uma novidade aí na formação dele, né, que é a gestão dessa carga horária de extensão dele. Então, uma primeira necessidade, eu acho, de estar junto do aluno nesse momento é para capacitá-lo a fazer essa gestão. Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, essa carga horária não é pequena, ela corresponde a um semestre, no nosso caso, porque são 19 créditos, 19 créditos a gente tem aí um turno, né? Ou uma manhã ou uma tarde, então ela corresponde a um semestre. Se o aluno deixa para o final, ele não dá conta, né? Então ele precisa, desde o início, né, ter essa responsabilidade. E assim, entendam que a disciplina é algo que chega, né? Tem uma oferta. Chega para ele, ele escolhe. A extensão não chega, é ele que vai. O movimento é o oposto. Né? Então, eu acho que ele precisa ser muito acompanhado nesse início por conta dessa gestão, né? E a outra questão é que o aluno que não tem o perfil extensionista, né, ele tem que compreender que a extensão vai exigir dele o protagonismo. Né? Então, não é assistir uma palestra, né? É muito mais do que isso. Assistir uma palestra é algo que ele vai receber uma certificação e vai pontuar em atividades complementares. Mas para pontuar como extensão, né, é preciso que ele seja protagonista. E aí assim, talvez o aluno que tem o perfil da extensão, ele já faz isso com muita tranquilidade, né? Agora, o aluno que não tem o perfil, né, ele vai ter dificuldade. Então, eu vejo essas duas dificuldades principais para o aluno, né, e que vão exigir da gente estar muito mais próximo deles nesse período transitório. Sim, aí entra o papel também do coordenador de extensão nessa orientação, né? Então, é muito do aluno também. Então, assim, nas ações de extensão da Prex, a gente tem diferentes situações também. A gente tem cursos, tem eventos, tem prestação de serviço, tem apoio mais próximo da comunidade em si, que o aluno vai até lá, ou o projeto vai até lá. Então, tem aquele projeto que ministra oficinas, workshops, né, que faz demonstração da ciência, ou popularização da ciência. Então, até nisso, o aluno precisa estar preparado para escolher. Então, aquele aluno que a gente percebe muito, eu percebi muito nas disciplinas, né, nas minhas disciplinas. Hoje eles têm uma facilidade muito grande com vídeos, né, no sentido de popularizar a ciência, de preparar vídeos, então levar esses vídeos para o conhecimento da sociedade por meio das redes sociais. Então, isso também é válido e muitos deles, nesse sentido, estão mais preparados do que nós, né? Acredito. Porque a gente nem se sente tão à vontade assim em preparar vídeos e eles se sentem muito à vontade. Então, nesses pontos, agora, obviamente, uma prestação de serviço, um trabalho mais técnico, é preciso uma supervisão, é preciso que o aluno ele queira realmente aprender a fazer, participar desse meio, muitas vezes até de assistência empresarial mesmo,
né? Quando você tem prestação de serviço, aquele vínculo com empresas, né? No momento que a universidade presta serviço à sociedade do setor, né? Do setor privado. Então, ele tem também essas possibilidades. Eu estou falando muito pelo aluno da biotecnologia, tá? Assim, o que eu posso que eu visualizo para os alunos da biotecnologia. Então, nessa época de pandemia, a gente viu muitos alunos estagiando e até abrindo empresas de biologia molecular. Então, o estágio, a participação nessas atividades, inclusive de extensão, de prestação de serviço, para eles, é óbvio que eles precisam de uma orientação mais de perto ali, mas eles têm possibilidades, né? E quando a gente realizou esse trabalho do PAIP, a gente também percebeu isso, né? Existem muitos trabalhos, muitos projetos e ações da Prex que são possíveis assim, tem toda a capacidade de absorver alunos da biotecnologia, né? Então, são projetos que trabalham com DNA, com a própria biologia molecular, né, que está muito... diagnóstico, inclusive, de COVID, e que podem, sim, receber esses alunos. Agora, é muito claro, assim, é mais uma dificuldade nossa, receber também... A gente não tem ainda esse feedback, né, porque a gente está caminhando. E em épocas de pandemia, quando a gente fazia tudo remotamente, a gente teve esse feedback dos vídeos, da divulgação da ciência. Essa foi boa, mas aí, em termos de participação presencial, a gente ainda vai receber esse feedback, a gente vai avaliando como isso vai se comportar, né? Esse processo todo vai se comportar. Então, a gente está aqui iniciando e avaliando o tempo todo. Sim. Alguma consideração, professora Cíntia? Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade da gente falar sobre esse tema, né? Eu acho que é um percurso, né? A gente tem algumas dificuldades, e acho que todos os cursos, de alguma forma, estão passando por isso, né? Então, eu acho importante essas trocas, né? Aprendo muito com a fala da Marjorie, né? Assim, algumas ideias que ela tem para o curso dela, eu acho que se adequam ao curso da gente, né? Eu acho que é um momento de, né, da gente se unir no sentido de aproveitar o bom e o ruim das experiências, né? Então, eu queria fazer esse agradecimento e esse elogio, né, ao PAP, desculpa, por ter, né, trazido essa temática, né, como você falou, não de uma forma explicativa, né, mas de uma forma mais informal, né, nessa troca das nossas experiências. O professor Emanuel está nos falando que temos perguntas no chat. Poderia nos ajudar, professor? Williams Lopes, como ocorre o planejamento das disciplinas obrigatórias que foram inseridas na curricularização? E qual a diferença dessas disciplinas em relação às outras do currículo? Do currículo de moda, do currículo de biotecnologia? Williams, todo plano de disciplina, né, ele exige que a gente distribua, né, a carga horária, onde lá a gente vai colocar se tem carga horária de extensão ou não. O curso de moda olhou para si próprio, né, e viu quais as disciplinas que comumente realizam projetos de extensão dentro dos seus, né, assim, dentro do seu escopo, né? Então, a gente verificou que eram uma ou duas, né? Então, nós optamos pela unidade especial de extensão,
Então, não vai existir no curso de moda, né, quando você tem aqueles planos, não vai existir carga horária de extensão em nenhum plano de disciplina. Essa carga horária toda vem dessa unidade, né, que é uma unidade onde você vai ter um coordenador que vai validar todas as certificações que o aluno trouxer, né, de projetos que ele vai fazer junto à Pró-Reitoria de Extensão, né? Então, semestralmente, né, o aluno vai ver quais os projetos de extensão que estão ali disponíveis, né? No caso do curso de moda, quando o projeto de extensão for do próprio curso de moda, a gente vai ter editais, né, onde a gente foi uma coisa que a gente achou importante, a gente ter editais semestrais, onde o aluno vê quais são os projetos que têm vagas disponíveis, né, e ele escolhe, mas isso não vai estar dentro das disciplinas. Então, foi uma escolha a partir da observação de como vem se dando a extensão dentro das disciplinas no nosso curso. Já no caso da maioria, eles fizeram diferente, né? Eles têm disciplinas que têm extensão, e aí ela pode falar um pouco mais como que isso funciona na prática. Pronto, esse foi um processo também que se inseriu na revisão do PPC, porque que é todo aquele processo complexo, né, que a Cíntia colocou bem aqui. Então, a época de 2018, quando a gente pensava, discutia com os alunos, e foi um processo até bem participativo, porque a gente ouvia os professores, ouvia os alunos, né, os anseios dos alunos também, com relação às ementas das disciplinas. É nesse momento em que a gente estimula o professor ou orienta o professor a inserir essa carga horária. Agora, não é qualquer disciplina que vai poder, a gente precisa ter considerar algumas questões. Por exemplo, quando aquela disciplina ela é ministrada por vários professores, né? Então, essa mudança de professor, será que ele vai receber bem essa carga horária de extensão que foi inserida ali? Então, já existe um projeto pronto, já se sabe que atividade de extensão é essa que vai ser realizada na disciplina. Então, por isso que poucas disciplinas, no caso do nosso curso, receberam essa carga horária de extensão. Uma delas foi a minha, inclusive. Então, eu tenho essa revisão da carga horária da disciplina, horas práticas, horas teóricas, horas de extensão, horas em EAD, isso já é previsto no plano de ensino da disciplina, e ele precisa estar apensado ali ao PPC, né? Então, aprovado pelo colegiado, aprovado pela Prograde, pela Pró-Reitoria. Então, tudo isso é pensado no momento em que você faz essa revisão do PPC. Então, no nosso caso lá, só 3 disciplinas receberam carga horária de extensão. E aí é o professor mesmo que propõe, né, essa carga horária de extensão. No caso da minha disciplina, por exemplo, são 6 horas de extensão, que é mais no sentido de popularizar a ciência mesmo. Então, como eu ministro aula de bioprocessos, então a questão explicar o que é um bioreator, como, enfim, montar um bioreator, eles fazem vídeo disso com muita facilidade. Então, essas 6 horas, eles estão ali concentrados em preparar uma linguagem mais acessível para mostrar isso ou no site do curso, ou no canal do curso no YouTube, enfim. Então, são essas questões que a gente, né, é dessa forma que você se prepara ou insere. A gente inseriu, não sei se é a forma correta, mas foi dessa forma que a gente inseriu a extensão nas disciplinas. Então, a Caroline Florencio fala que tem uma dúvida se parte da carga horária da disciplina de 8 horas devem ser voltadas para extensão. Então, Caroline, foi isso que a Marjorie acabou de falar, né? E eu também falei um pouco, que isso é definido no projeto pedagógico dos cursos. Então, depende de cada curso, né?
quando faz lá a sua escolha pela modalidade de extensão que vai ter dentro do projeto. No nosso caso, não vai ter carga horária de extensão dentro de disciplina. No caso da Major, né, do curso que ela coordena, tem 3 disciplinas que vão ter. Então, isso já está previsto. Você faz a disciplina, você já sabe que ali você vai ganhar horas de extensão naquela disciplina. Então, não existe essa conduta que é única para todo mundo, né? Existem as duas modalidades, a possibilidade de um formato híbrido, e o que é o formato híbrido? É quando você tem o projeto, né, a unidade de projetos, e você tem também a carga horária dentro da disciplina. E aí, né, o curso faz a opção de ter as duas coisas. Mas não dá para a gente dizer, né, que existe um modelo único. É uma escolha de cada curso. Isso, exatamente. Não é nada obrigatório. Você não precisa, dentro de uma carga horária de disciplina de 8 horas, é obrigado a ter a extensão. Não, você avalia, você pesa a situação, você avalia essa... até você valida, de certa forma, né, se há possibilidade de reservar uma carga horária, até avaliar essa carga horária, né, dentro da disciplina, mas isso tudo fica a critério do professor, do curso, do colegiado, tudo discutido, inclusive com o representante estudantil, enfim. Mas não tem nada obrigatório, não. Ok. Bom, estamos no nosso tempo, né? Gostaria imensamente de agradecer à professora Marjorie, à professora Cíntia, pela disposição, pela disponibilidade de estar com a gente aqui falando sobre um tema tão importante. Com certeza, ainda tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser vivenciada, muito a ser aprendido e aprendido. Então, gostaria de agradecer imensamente. Quero agradecer ao professor Emanuel Prata por estar nos dando suporte técnico, os intérpretes, Natália e Roberto, os intérpretes de Libra, por estar aqui nos apoiando. Tá? Quero agradecer a publicação, a participação do nosso público no chat, e quero lembrar que ainda há tempo, não esqueçam de preencher o Google Forms para garantir a certificação, vocês que estão nos assistindo. Então, a gente está encerrando mais uma atividade do PAAP, né? A gente quer ressaltar a importância da participação, mais uma vez, da Marjorie e da professora Cíntia, com essas informações. A gente quer agradecer a equipe do PAAP, tá? Também agradecer a reitoria da UFC, a pró-reitoria de gestão de pessoas, nas pessoas dos seus pró-reitores, Marcos Vinícius, Vera Machado e Thelma Araújo do Nascimento, ao diretor da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação, EIDEA, na pessoa do professor João César Moura Mota. Agradecemos a UFC Inclui, e em especial, né, os intérpretes de livros, que nós já falamos aqui. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, técnicos administrativos, estudantes, visitantes,